E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Essa é a parte 2, tá? Do vídeo que eu gravei ontem. Furtos de gado no Japão e trabalhadores estrangeiros lutando. É a realidade dos estagiários vietnamitas, no caso assim, dos estagiários do Vietnã. O programa técnico o programa de trainees técnicos começou em 1993, como parte da contribuição do Japão para a sociedade internacional. Ele permite que pessoas de países em desenvolvimento permaneçam no Japão por até 5 anos e tem como objetivo ensinar-lhes o conhecimento técnico japonês. Mas o país está sofrendo uma escassez de mão de obra. Não é exagero dizer que o programa realmente se tornou uma forma de apoiar as indústrias japonesas. De acordo com a Agência de Serviços de Imigração do Japão, havia cerca de 410 mil estagiários técnicos no Japão no final de 2019, cerca de 2,5 vezes o número apenas 5 anos antes. Nos últimos anos, tem havido um aumento particularmente acentuado de vietnamitas que vêm ao país no âmbito do programa e, em 2019, eles representavam cerca de 210 mil de todos os estagiários técnicos, cerca de metade no total. Até 2015, o povo chinês representava a maior parcela, mas o avanço econômico da China e o aumento resultante nos níveis salariais enfraqueceram os méritos de vir trabalhar no Japão. Por outro lado, o salário médio mensal no Vietnã é de apenas cerca de 30 mil ienes, o que daria cerca de 288 dólares. E trabalhar até mesmo nos empregos mais mal pagos no Japão representaria um ganho potencial várias vezes o salário médio mensal vietnamita. Em meio a uma paralisação de estagiários técnicos chineses, os trabalhadores vietnamitas tiveram maiores taxas de aceitação e foram bem recebidos pelas empresas. Uma pessoa que trabalha apoiando os estrangeiros no Japão disse que existe uma percepção entre as empresas de que os vietnamitas são obedientes e diligentes. Mas os casos de cidadãos vietnamitas que desapareceram de seus cargos também aumentaram. Dados da Agência de Serviços de Imigração do Japão mostram que, em 2019, 8.796 estagiários técnicos desapareceram desses locais de trabalho, um aumento de 1,8 vezes em relação a 2014. Desses 6.105 pessoas, cerca de 70% eram vietnamitas. Esses números são 6 vezes o número de vietnamitas que desapareceram em 2014 e representam cerca de 3% de todos os estagiários técnicos vietnamitas trabalhando em 2019. O que quase todos os estagiários técnicos desaparecidos têm em comum é a lacuna entre seus preconceitos sobre viver no Japão e a realidade que enfrentam ao chegar aqui. É uma coisa que, por essa frase, nessa última frase aí, dá para vocês entenderem agora o que eu quero dizer nos outros vídeos. Quando eu falo assim, sim, você que quer vir para o Japão, né, tem um sonho de vir para o Japão, você está disposto a pagar o preço do seu sonho, porque o sonho não é só financeiro, ele tem a parte psicológica, tem a parte sentimental. Então, se você não estiver preparado para receber de tudo do Japão, porque o Japão vai te dar de tudo, de coisa boa a coisa ruim. Então, se você, psicologicamente falando, não estiver preparado, você vai cair. Tá? Isso é fato. Então, se você não tiver alguém para te dar um apoio, você vai ter que cair e levantar pelas suas próprias pernas. Isso daí é outro fato também. E tem muitas pessoas, você vê que tem muitas pessoas aqui no Japão que caem, né? Não por causa da parte financeira, mas por causa da parte psicológica. Ela não consegue pagar o preço. Vocês entendem? É o que acontece aqui também, né? No caso dos vietnamitas. Igual que tem muito brasileiro também, que vem pra cá, vive maldizendo do Japão, mas continua no Japão. Por quê? Ele não paga o preço. Ele tá tentando fazer de tudo para dar uma válvula de escape sentimental. Você vê que ele maldiz o Japão,
de várias formas. Aí fala assim, é baba-ovo de japonês, que não sei o que, mas não sei o que está fazendo aqui no Japão. Você é uma pessoa que tem que viver no meio do japonês, odeia japoneses. Eu não sei o que está fazendo aqui. Né? Vamos continuar a matéria e parar de julgar. Né? Muitos estagiários técnicos vietnamitas vêm de vilas agrárias pobres. Eles se mudam para o Japão na esperança de tornar a vida de suas famílias um pouco mais fácil e pagam enormes quantias de taxas para as empresas que os enviaram para este país. Avisos do governo vietnamita diz que o custo por 3 anos não deve ultrapassar 3.600 dólares, o que daria 380 mil ienes. Mas as taxas são aumentadas devido a intervenções de agentes inescrupulosos e outros atores, os chamados atravessadores. O que acontece muito no Brasil também. Tá? Como resultado, há inúmeros casos de cidadãos vietnamitas que vêm para o Japão enquanto arcam dívidas de cerca de 1 milhão de ienes, o que daria cerca de 9.585 dólares. Então, olha só, vou até ler de novo. Avisos do governo vietnamita dizem que para o custo de 3 anos não deve ultrapassar os 3.600 dólares, o que daria 380 mil ienes. Você vê que é 380 mil ienes. Tá? Mas as taxas são aumentadas devido à intervenção de agentes inescrupulosos e outros atores, os famosos atravessadores, agenciadores, tá certo? Falando português rasgado, sem firula, como é que se diz assim, sem ficar floreando. Eu sei que vai ter muito agenciador que vai me odiar por falar isso, mas é a verdade, pô, tá aí, né? Como resultado, há inúmeros casos de cidadãos vietnamitas que vêm ao Japão enquanto arcam com dívidas de cerca de 1 milhão de ienes. Olha só. Então você vê que o valor mais que dobra, quase triplica, por causa dos atravessadores, né? Agenciadores. E aí? Né? Vai fazer o quê? Com os salários após os impostos chegando um pouco mais de 100 mil ienes, cerca de 960 dólares, desculpa, gás. E os custos de aluguel e outras despesas de moradia e dinheiro que eles enviam para casa, muitos estagiários técnicos vietnamitas quase não têm fundos para gastar livremente. Isso é fato. Tá? E principalmente que quando a partir do segundo ano que vem o imposto municipal, a coisa azeda mais ainda no lado deles. Né? Yoshihisa Saito, professor associado de pós-graduação da Universidade de Kobe e especialista em direito trabalhista vietnamita, disse: quando se trata da realidade de viver no Japão em comparação com o que eles ouviram antes de vir para cá e como ouviram como eles seriam capazes de ganhar dinheiro, mas não seria capaz de, não apenas um caso de não ser capaz de suportar as suas finanças. No caso, as suas finanças podem ficar uma verdadeira bagunça, porque eles não podem pagar suas dívidas. Sem dinheiro, eles desaparecem de seus empregos e encontram formas ilegais de emprego que os ajudem a ganhar ainda um pouco mais. Então dá para vocês terem ideia de muito do que eu falo aqui no canal, falava no canal aqui em outros vídeos. Antigamente, dá para vocês terem ideia agora da realidade. Ambientes de trabalho difíceis são outro motivo pelo qual algumas pessoas desaparecem de seus locais de trabalho. Thi Thanh Tri, esse nome já é conhecido aqui no canal, né, porque ele está ajudando muitos vietnamitas. E como estou gravando vários vídeos sobre os vietnamitas aqui no canal, isso é para mostrar o quê? Os vietnamitas são só um exemplo, tá? Porque a realidade, o brasileiro também passa por esse tipo de coisa aqui no Japão. Né? E para quem vem desde a década de 90, que é o meu caso, e caso de muitos outros também, viu que já passou por isso também. Tá? Porque na realidade, desde a década de 90, esse tipo de coisa acontece. Só muda os tempos, mas as situações em si para determinadas
nacionalidades continua a mesma, sendo estrangeiro, entendeu? De mão de obra, tá certo? Que trabalha apoiando cidadãos vietnamitas na qualidade de chefe de um grupo budista para ajudá-los, disse: existem boas empresas entre aqueles que aceitam como trabalhadores, mas alguns dos negócios estão oferecendo apenas baixos salários e permitindo que a violência física e o abuso verbal ocorra livremente. Eles tratam as pessoas como objetos. Sim, tá. Isso aí não tem como negar, porque eu já passei por isso. Eu já tomei uns tapão na cabeça dentro de fábrica de chefe, tá? Então acontece, pô, acontece. Tá? Isso vai muito da política, né? E também tem aquela parte assim, educacional, de criação, né? Principalmente dos japoneses. Então acontece, pô, acontece. Já aconteceu comigo, como já relatei em outros vídeos também, né? Vai fazer o quê? É a cabeça do japonês em si, né? Eles fazem isso até entre eles. Você vê que está dependendo da fábrica que você vai trabalhar, dependendo do esculacho que o chefe dá no funcionário, é humilhante. Você vê aquilo, é extremamente humilhante. Mas o cara, ele só tem duas opções: ou abaixar a cabeça, falar rai, ou sair do emprego. Não tem muita o que fazer. E tem a opção de você meter a fábrica no pau, mas até aí, até levar a fábrica no pau também, né, já é outros 500 também, tá? Mas o programa de trainees técnicos não reconhece, em princípio, o direito de trabalhadores de encontrar um novo emprego. Mesmo que haja problemas nos locais de trabalho, pode ser difícil fazer qualquer coisa para mudá-los. O Japão mudou a lei de imigração, tá? Porque vocês lembram quando eu sempre venho relatando no vídeo que determinados casos vão acontecendo, as leis de imigração vai mudando? Sim, houve uma mudança nesse caso, tá? Aí os estagiários técnicos que não têm condições de voltar para casa, eles estão sendo autorizados a procurar emprego, mas tem que entrar em contato com a imigração primeiro para poder pegar a autorização. E não é para todos também, tem os elegíveis só. Tá? Então, mas você vê que existem mudanças na lei de imigração. E quando eu falo, as pessoas não escutam, as pessoas acham que é balela. Você vê que aconteceu mais uma mudança na lei de imigração baseado no que está acontecendo com os estrangeiros aqui no Japão. Olha aí, né? Aí eu poderia falar, é mais um vídeo daquela série, e eu avisei, né? Mas pra quê? Vai continuando aqui. A crise do coronavírus desferiu outro golpe. Um dos 13 cidadãos vietnamitas presos pela polícia da prefeitura de Goma sob suspeita de ultrapassar o prazo de validade de seu visto e outras acusações em violação da Lei de Controle da Imigração e Reconhecimento de Refugiados havia trabalhado em uma fábrica de solda em 2018 a abril de 2020. O suspeito teria dito: por causa do coronavírus, tive menos trabalho e perdi meu emprego. Bom, isso aí aconteceu até com os japoneses, né? Não tem jeito. Muitos estagiários técnicos têm habilidade suficiente no idioma desculpa, vou ler de novo. Muitos estagiários técnicos não têm habilidade suficiente no idioma japonês e têm dificuldade para se comunicar com seus colegas japoneses ou até mesmo a serviços de consultoria fornecidos pelo governo, no caso o Hello Wako, né? Para alguns, o desaparecimento de seus locais de trabalho pode parecer o último recurso viável. Saito descreve o sistema como mal preparado para aceitar os trabalhadores, dizendo: antes de estagiários técnicos virem para o Japão, eles devem ser solicitados a ter habilidades linguísticas suficientes para acessar os serviços governamentais e um sistema que lhes permitem acesso a serviços de consultoria e apoio via mídia social deve ser estabelecida. Então vocês estão vendo que essas agências, elas estão burlando a lei. Porque a lei de estagiário técnico, ela é muito similar, mas muito mesmo, só muda pouca coisa, tá? Da lei de habilidades específicas, do visto de habilidades específicas. Aqui é o visto de habilidades específicas, é aquele que dá a oportunidade de qualquer pessoa vir trabalhar no Japão. Não precisa ser casado com descendente japonês, não precisa ter descendência japonesa, não precisa ter nada.
é uma chance dela vir trabalhar no Japão, né, o visto de habilidades específicas. E o de trainee técnico, ele é muito similar a ele, também é muito mesmo, muda muito pouca coisa. Quem tiver curiosidade, eu sugiro que dê a entrada, né? Vai no site das relações exteriores ou vai no site da imigração no Japão e dê uma olhada. Você verá que muda muito pouca coisa. Só que uma das coisas que é exigidas nos dois que é similar tem que ter o N4 comprovado em Noryoku Shiken, no JLPT. E você vê que tem empresas que estão burlando isso, porque se a pessoa vem para cá e não está saber falar japonês, no caso do trainee técnico, alguma coisa está de errado, porque precisa saber, né? E o N4 ele lhe dá uma certa compreensão sim para você conversar, tá? Conversar, ler, tá? Escrever, ele tem que lhe dar uma certa compreensão, porque você tem que ler na prova, você tem que ouvir, porque a prova do Noryoku Shiken, ela não é só escrita, tem a parte de áudio também que você tem que ouvir e responder o caderno de resposta. E aí? Então dá para vocês terem ideia de como os agenciadores estão burlando a lei no Japão. Se eu falar para vocês que não parece um pouco com os brasileiros de antigamente, eu não falo nada, tá? Porque quem é da década de 90 deve se lembrar dos cambalachos que as agências faziam para trazer os brasileiros para o Japão. E era muito cambalacho, não era pouco não, tá? Mas vamos lá. Quase todos os estagiários técnicos vietnamitas que deixam seus empregos contam apenas com seus compatriotas no Japão. Que só tem eles aqui, não tem parentes, não tem nada. Eles usam as redes sociais para se encontrarem. Existem casos não apenas de pessoas que encontram locais para morar nas plataformas, até mesmo fontes ilegais de trabalho, plataforma que ele quer dizer nas redes sociais. Um grupo do Facebook, cujo nome se traduz como soldado em vietnamita, lista várias ofertas suspeitas, incluindo trabalho em Saitama, 28 horas por semana. Posso lhe dar um quarto por 38 mil ienes, o que daria cerca de 365 dólares por mês. 6 meses grátis. 6 meses grátis. Você vê só. Tá aparecendo as ofertas de empreiteiros aqui no Japão. Ah, vem trabalhar pra gente aqui, no caso da agência. Você vai ter 6 meses de aluguel grátis. Né? Você vê que tem muitas empreiteiras que fazem isso aqui no Japão também. As vendas de cartões de residência falsos para estrangeiros necessários para obter trabalho ilegal também estão aumentando nas redes sociais. De acordo com a organização sem fins lucrativos, a Associação para Proteger os Jovens Asiáticos, sediada em Kumagaya, província de Saitama, e que se dedica a consultas e apoios a estagiários técnicos vietnamitas em busca de trabalho. É fácil obter um falso certificado de residência. O processo supostamente envolve apenas o envio de fotos de identidade para os indivíduos no Facebook, que oferecem cartões de residência falsos, que então enviam de volta os itens falsificados que listam o titular com diferentes status, incluindo residência de longa duração. Dos 13 vietnamitas que a polícia da prefeitura de Guma prendeu, 4 deles foram acusados, tiveram acusações adicionais de porte de cartão de residência falso, e 2 deles foram posteriormente indiciados. Então dá para vocês terem ideia de como está passando os vietnamitas aqui no Japão, né? E se você voltar um pouco no tempo, os brasileiros passaram a mesma coisa, tá? Eles passaram a mesma coisa também, né? Eu falo isso porque eu venho para o Japão desde a década de 90, então eu vi muita coisa, vivi muita coisa, né? Conheci pessoas que viveram muita coisa, ajudamos pessoas também, né? Tanto que já teve época de ajudarmos pessoas, né, presas, né, no caso assim, pessoas do Paquistão presas. Minha mãe foi ajudar, eu era moleque na época, então eu ia junto, né, só que eu não podia abrir a boca, porque dentro da delegacia eu só podia falar em Nihongo. Então minha mãe ajudou, né, pessoas presas do Paquistão aqui no Japão, e eu tava lá junto para ver. Então por isso que eu falo para vocês assim, eu já vivi muita coisa aqui no Japão, já vi muita coisa aqui.
Então, muito do que os vietnamitas estão passando aqui, os brasileiros passaram nos anos 90, né? Princípio dos anos 2000. Muita coisa foi mudando. Então, muito que o brasileiro passa, que estão vindo hoje, não passou nem a metade que nós passamos antigamente, né? E tem pessoas que vivem maldizendo no Japão. Eu não sei o porquê que continua aqui. Uma coisa que eu nunca entendi. Tá? Uma coisa que eu nunca entendi. Eu vou até passar para vocês aqui para ver se vocês conseguem me esclarecer nos comentários. Tem pessoas que vivem aqui falando assim: você é baba-ovo de japonês. Não digo para mim, tá? Que eu escutava dentro da fábrica também. Ah, você é baba-ovo de japonês. Ah, que o Japão é isso. O que está fazendo no Japão? Isso para começar. Porque o país é deles, é o país de japoneses. Se você não quer viver em meio a japoneses, o que você está fazendo aqui? Eu pensava comigo. O que uma pessoa dessa está fazendo aqui? Né? Se não gosta do jeito dos japoneses, que os japoneses tratam, que os japoneses fazem, que os japoneses vivem, o que está fazendo no Japão? E até hoje isso acontece dentro de fábrica. Eu não sei por que está no Japão se não gosta do jeito de japonês. Ninguém é obrigado a aceitar as coisas, mas também ninguém é obrigado a ficar vivendo no meio. Existe aquela frase assim: os incomodados que se mudem. Aqui é a terra deles. Tanto que quando estava para sair aquela ajuda dos 100 mil ienes, estava tendo muita, como é que se fala assim, muitos japoneses estavam protestando na rua. Por que ia pagar para os estrangeiros? E muitos deles levantavam a seguinte frase: eles são estrangeiros, eles têm como fugir daqui, eles têm como voltar para a terra deles. Nós somos obrigados a ficar aqui. E aí? Dá para vocês entenderem como é que a coisa estava funcionando para os brasileiros? Então muita coisa mudou. Eu não sei porque me melhorou muito para o brasileiro. Aqui no Japão melhorou demais do que era antigamente. Mas existem pessoas assim. Você vê que tem pessoas em condições piores. No caso assim, os vietnamitas estão passando isso agora. Né? Então por isso que eu peço para vocês, né, evitem ficar mal julgando, né, dizendo mal das coisas. Por quê? Muita gente gostaria de ter o emprego que você tem, né? Muitas pessoas gostariam de ter a situação que você está. Por mais que seja uma situação ruim, tem gente numa situação até pior. Lembre-se que o prato de comida que você come, muita gente gostaria de ter aquele prato de comida para comer, aquela comida para comer, mesmo que seja pouca. Dá para vocês terem ideia? Então eu trago esse tipo de reportagem para vocês, por quê? Para tentar abrir a mente das pessoas, né? Para mostrar a realidade que nós devemos ser gratos. O pouco que nós temos, ou muito que nós temos, nós devemos ser gratos. Porque tem muitas pessoas em situações muito ruins. Eu não mostro esse tipo de reportagem para denegrir ninguém, muito pelo contrário. É para trazer de forma consciencial para cada um de nós que nós somos muito agraciados, seja pela espiritualidade, qual for que as pessoas acreditem, seja qual religião, qual for. Se você está tendo condições de assistir esse vídeo, você está conseguindo assistir esse vídeo, é sinal que você está sendo agraciado, porque tem pessoas que nem eletricidade têm. Tá certo? Então é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. E vai sair logo a parte 3, tá? Um abraço, até mais.